Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Gravo para vocês sabadão. Eu que estou aqui fazendo um trabalho adicional durante o final de semana. Sempre trabalho durante o final de semana, ou pelo menos crio conteúdo, né? Não sei se dá para se chamar de trabalho, mas crio conteúdo nos finais de semana, mas não à noite, né? Esse final de semana eu estou de molho, tomando a minha gelada, como venho falando já em alguns vídeos, para amenizar a depressão. Mas eu estou tomando uma gelada porque estou quietinho em casa. Tá? E fiz alguns conteúdos pouco mais polêmicos esse final de semana, envolvendo curva de juros, dólar, tá? E títulos mais alvoroçados assim, mas esse não, pessoal. Esse daqui é a nossa atualização da Via. E bom, né, nesses últimos dias, pessoal, polêmico ou não, como comunicador aqui do YouTube, eu me sinto no dever, não no direito, mas no dever, de começar, de publicar para vocês o que no curto prazo, no dia, na semana, no mês, está fazendo muito preço. Tá? Por isso que vocês têm ouvido eu falar muito de curva de juros, curva de juros, curva de juros. Bom, hoje eu começo o vídeo da Via, antes de falar do preço-alvo, dos suportes, tá? Eu começo a falar de curva de juros. Tá? Não vou falar de fundamentos, pessoal, e tampouco análise técnica, mais os pontos técnicos assim de alvo, tá? Porque o que está fazendo preço de fato é a expectativa do mercado, algo qualitativo, né? Tá? Em relação ao fechamento da curva de juros. Isso é o que mais está fazendo preço. Dos fundamentos para essa curva de juros fecharem, pessoal, juros altos, tá? Inflação podendo arrefecer devido à estabilização das commodities e os juros chegou num patamar alto o suficiente para trazer dólares para cá, seja na balança comercial, exportadores, seja também no mercado financeiro. Tá? Para aplicar em commodities devido ao conflito geopolítico e para aplicar também, tá? Aqui no nosso CDI querido, pois o Brasil é o maior juros real do mundo hoje. Tá? Enquanto não houver concorrência para os nossos juros, para bem para bom, pessoal, o real se fortalece. O que pode enfraquecer nos próximos meses, talvez semanas, é o Ibovespa. Caso o conflito Rússia-Ucrânia acabe, a gente pode ter um esvaziamento do fluxo de um dos fluxos de dólares para o país, que é o fluxo para a bolsa de valores para as ações de commodities. Mas eu acredito que a rotação saia das commodities e vá para os bancos, tá? Agora, essa novidade em relação às small caps ou às empresas de crescimento, pegou todo mundo de surpresa, tá? Então vamos lá, vamos começar a analisar aqui um pouquinho do azul, pessoal. A linha azul é os juros com vencimento em 2030. Se você quer aprender sobre curva de juros, publiquei vídeo para vocês, pessoal, no sabadão. Vou deixar aqui no card aqui em cima, tá? Então os cards, para quem é novo no YouTube, novo no canal, tá? Vai ter um card aqui. Clica no interrogação, acho, ou no exclamação, que aparece um botãozinho aqui na parte superior, tá? Bacana. Para falar desse gráfico aqui, que tem o azul, a curva de juros, tá? E o laranja para vocês aí, né? Tô com o meu Night Vision aqui, tá tudo laranja para mim, mas o laranja para vocês é a Via, tá? Eu quero trazer para vocês qual que é o principal insight desse instrumento, dessa ferramenta chamada juros futuros, tá? É a gente tentar identificar a mudança, a inversão de tendência ou o achatamento, tá, da curva. Ou seja, no gráfico que vocês estão olhando aí, é a gente tentar enxergar quando para de subir, tá? E quando faz o primeiro pivô de baixo, ou seja, faz o rompimento aqui, ó, de um fundo anterior, rompimento de um fundo anterior. A mesma coisa funciona também para os ciclos de baixa, quando a gente está descendo, cortando taxa de juros, pró-bolsa, né, pró-ativo de risco, e de repente a gente tem, tá, um rompimento agora de um pivô de alta. Nesse caso aqui, um pouquinho de teoria de Down para vocês, de análise técnica. Tá? No gráfico, vocês podem estar percebendo que eu grifei os melhores momentos dessa inversão de tendência. Tá? O primeiro aconteceu aqui, certo? Nesse momento, em 2016, 17. Tá? O segundo, nesse momento, pós-greve dos caminhoneiros. Tá? Esses dois, pessoal, momentos da inversão da curva de juros vinha de alta, freio para baixo. Teve o pivôzinho de baixa aqui, teve o pivôzinho de baixa colar, tá? Esses dois momentos são pró-risco, pró-renda variável, tá? Porque deixa de subir e corta para baixo, deixa de subir e corta para baixo, um movimento técnico para baixo, tá? Beleza, pessoal? Quando que a gente inverte um pouco esse movimento? Agora nas de baixo aqui, vou tentar colocar para vocês a setinha agora para cima. Então aqui, ó, exemplo.
E aqui, opa, só um exemplo, né? Esse aqui é o exemplo, pessoal, do pivô de alta. Pandemia, corta juros, depois sobe juros e faz o primeiro zigue-zague comprador. Então, nesse momento, nesse rompimento aqui, opa, vamos vazar das small caps, porque o mundo não vai ficar muito redondo para elas. A gente pode perceber a correlação. Tá? Fez pivô de alta nos juros, pivô de baixa, tá? Nos preços da Via. É bem direto aqui a correlação. Fez pivô de baixa nos juros, opa, a Via demorou, bem verdade, nesse momento aqui em 2018, 2019, demorou, mas pelo menos já deixou de cair. Então, movimentos aqui bem correlacionados. Fez pivô de baixa os juros, opa, a Via fez pivô de alta. Tá? Então, acho que eu já expliquei isso em alguns vídeos. Nesse momento, pessoal, qual é o momento atual? A direita do gráfico, que é o importante, né? Como que a gente vai fazer dinheiro agora, tá? Pois bem, a gente está na eminência, ainda não aconteceu, tá? O pivô de baixa. Onde está o pivô? Aqui, ó, dos juros. Se essa linha lá em abril ou maio, seja lá quando for, fizer isso aqui, ó, tá? Nós vamos ter, muito provavelmente, o mesmo movimento que nós tivemos, por exemplo, aqui. E nós tivemos, por exemplo, aqui. Tá? Sempre que os juros cortou ou que achatou a curva de juros, ativo de risco, principalmente ligado à atividade doméstica, à economia local, sobe. Então é um primeiro momento, pessoal, deixa eu tirar todos esses estudos, é um primeiro momento, tá? Primeiro momento que a gente vê uma altinha aqui da Via respondendo ao achatamento da curva. Tá? Mas a curva, nem nos juros futuros, tá? Então um pouco na economia real, BC já carimbou mais 1% de alta para a próxima reunião, tá? Ainda achatou ou fez, vamos dizer assim, manutenção da taxa Selic, tão pouco aqui nos juros futuros, a gente teve um movimento de quebra de tendência. Ainda não teve. Certo, pessoal? Percebam que no momento que os juros faz aqui uma possibilidade de reversão, tá? Juros em azul, já veja como o ativo, ó, a Via até subiu na expectativa. Tá? Só que aí os juros não veio junto com ela. Tá? Então a Via pode ter aqui sentido um alívio, que o juros seria cortado, ou que manutenção estava próxima, e de repente o juros subiu e a Via caiu. Natural. Tá? Nesse momento estamos de novo numa expectativa muito parecida com essa aqui. Ó. Tá? Só que agora o juros está bem mais alto, tá? O dólar está despencando, certo? A inflação das commodities começa a já não existir em crescente, está super alta, mas não sobe mais, está meio que lateralizando as commodities. Tá? Então, o cenário aqui é um pouco mais favorável do que esse de baixo para os juros. Logo, essa altinha da Via pode ser uma alta um pouquinho melhor, um pouquinho mais ácida, um pouquinho mais alegre, vai. Certo, pessoal? Bom, falado isso, vamos lá para a Via. Quais são os preços, pessoal, que eu estou caçando? Esse aqui é o principal. Tá? É essa alta que eu quero. Que é aquela alta que eu falei da curva de juros, que falhou. Então eu quero de novo ela. Tá? Ela gera um alvo para mim lá em 7,67, pessoal. Tá? Então qual que é o meu otimismo máximo para essa primeira pancada de alta para a Via? Tá? Se ela vier, de fato, vier, o máximo é 7,67. Tá? Para o ano que vem, 2024, aí a gente está falando de 2 dígitos, 11,54. Tá? 11,63. Mas para o curtíssimo prazo, 2022, me perguntaram, pessoal, o máximo que eu vejo para ela é 7,67. Tá? Uma primeira pancada aqui, depois ela descansa nos preços do claim, tá? E ela pode vir a fazer, por exemplo, esse cenário aqui. Ó. Vou dar um zoom para vocês. Um zoom não, grifar primeiro. Pode fazer esse cenário. Tá? Onde nós tivemos o corte da taxa de juros, sim. Tá? Tivemos o corte da taxa de juros aqui, 2018, pós-greve dos caminhoneiros, porém a Via não andou muito bem ainda, depois de algum tempo. E aí sim ela, deu uma pancada. Então, a gente está num momento em que o juros está prestes a indicar sinal verde para as small caps ou economia doméstica, e a Via, né, se eu tivesse que desenhar aqui a direita dela, tá? Seria uma primeira pancada, deixa eu trocar de cor aqui, uma primeira pancada, tá? E aí uma lateralização
até que a gente tenha a confirmação desse cara, tá? E que passe o primeiro trimestre, porque o primeiro trimestre, pessoal, geralmente é fraco para o setor. Tá? Então, por isso que talvez sofra um pouquinho mais aí as varejistas, tá? Porque sazonalmente primeiro tri é fraco de vendas, né? De qualquer maneira, pessoal, quanto subiu aqui? Mínima, máxima, põe para cá. Chegamos lá em 7,64, 7,67. Tá? Então é essa alta que eu estou esperando, não é, por exemplo, a alta, toda essa alta aqui do pós crise de 2020. Estou menos otimista, tá? Não estou projetando toda essa alta, não, estou projetando essa aqui. Tá? Primeiro ela, e aí depois faz uma lateralizada, certo? Dependendo do cenário, vai ser uma lateralizada menor ou maior. Tá? Bom, errei, não vem para cima não, vamos para baixo. Tá? Bom, aí os alvos estão todos e sempre para vocês aqui. Para a semana, terminou praticamente em um dos alvos da semana passada, 4,38. Depois 4,82. Depois 5,74. Depois 7,67. Alvo final que eu falei para vocês de uma primeira pernadinha aí. Tá? Vai me surpreender se ela vier direto para os 11,54. Tá? Assim como, pessoal, suportes. Tá? Já ganhamos suportes aqui em 3,56. 3,17 continua. Tá? Depois 2,47. Fechou acima do 4,38, o mesmo é suporte. Todos os pontos aqui são bipolares, pessoal. De baixo para cima, resistência, de cima para baixo, suporte. Bom, é isso que eu queria falar para vocês da Via nessa atualização, um vídeo mais curtinho. Um grande abraço, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.